atropelamento. 9h09. CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. E aí, Manuel, bom dia, boa terça, como você vai? Bom dia, triste, né? Por esses fatos que ocorreram nesse final de semana, Patrick. O exemplo de que a gente não quer acontecer, a gente não queria noticiar, nós não queríamos comentar. Nós temos muita coisa positiva para se comentar sobre mobilidade, tantos assuntos interessantes, tantos projetos futuros, mas nós não podemos passar batido em fatos que ocorreram nesse final de semana. Como é que... Esse é um exemplo só, né? Eu diria até que o mês de maio, a gente já recebeu várias mensagens de ouvintes, inclusive, falando que maio não é maio amarelo, é maio vermelho, né? Esse maio, pelo menos, porque são muitos acidentes nesse mês e nesse fim de semana, vários, né? Esse é um exemplo do rapaz que morreu atropelado, inclusive lá no G1. Você pode dar uma olhada nessa ocorrência, tem um vídeo lá, claro que devidamente tratado, né, para você acompanhar, mas outros também, né? A gente teve, por exemplo, o caminhão que tombou, né, bom, pelo menos a versão do motorista que foi desviar de um buraco, né, e aí o caminhão acabou tombando, vitimou uma pessoa, né, matou uma pessoa. Enfim, então temos muitas situações. Um motociclista de aplicativo também, né, de 39 anos, que morreu depois que colidiu contra um micro-ônibus na zona leste de Manaus. Então, assim, a nossa segurança viária está preocupante, né? Patrick, esse fato desse jovem que foi atropelado no centro de Manaus, de madrugada, nos conduz a duas reflexões, né? Você veja o que é uma pessoa que nasceu no interior, foi criada no município, lá em Santo Antônio de Sá. O costume dele nas cidades, ele não caminha por calçadas, ele caminha pela rua. Né? A Joaquim Nabuco, naquele horário da noite, naquela madrugada, normalmente a Joaquim Nabuco não tem fluxo, estava molhada a pista, a velocidade do atropelador efetivamente está acima do normal. Muito acima. Né? Tá certo? Ou seja, esse é um fato interessante que nos chama a atenção, mas também o fato do que a vítima estava caminhando na pista de rolamento. Por quê? É o costume dele. Esse é um caso típico onde, na realidade, ele estava no lugar errado, na hora errada e naquele lugar que não é aconselhável. Principalmente, olha só, Patrick, o centro, ali naquele trecho da Joaquim Nabuco, tem calçada, a calçada é larga, se pode caminhar. O que nós estamos comentando é o hábito do pedestre, muitas vezes porque ele foi acostumado com isso. O segundo fato que nos chamou a atenção foi esse acidente lá no Distrito Industrial, né? Só rapidinho, Manuel, vamos antes da gente sair desse caso do jovem atropelado no centro, porque assim, de fato ele está andando na rua, né, na faixa da direita, aparentemente, né? Isso. É ali na Joaquim Nabuco, então é uma avenida larga, né? Mão única. Assim, né? Mão única, exatamente, são 3 faixas ali, se não me engano. 3 faixas. Né? Fora, porque além das 3 faixas tem aquela faixa pontilhada na lateral. Para estacionamento. Para estacionamento, exatamente. E ele está caminhando num ponto em que ele está na faixa da direita, né, caminhando no meio da rua, na faixa pista da direita, de próximo da calçada. Só que pelo vídeo, o motorista vem do meio, fazendo meio que uma diagonal e numa velocidade aparente, não dá para medir olhando o vídeo, claro, mas absurda. Então, assim, o jovem estava caminhando no meio da rua, né, na faixa da direita. Mas não justifica, né? Falta de atenção do motorista, não se sabe as condições dele, né? Muito rápido, vindo da faixa do meio para a direita. Ninguém sabe ainda o que aconteceu porque o rapaz não foi encontrado. Né? Pois isso, Patrick, é que nós não estamos... nós nos pegamos em relatar o que o vídeo mostra, né? O local não adequado. Evidentemente que o fator velocidade contribuiu para quê? Ele estando embriagado, ele estando desatencioso, ele realmente tendo uma falha ali de atenção, se ele viesse com uma velocidade menor, ele poderia até atingir a vítima, mas não causaria essa fatalidade. O fator velocidade é que foi preponderante para ocorrer esse óbito. Essa que é a grande questão, né? Mas baseado nessas condições, né? E como eu ia colocando que
O fator velocidade também naquele acidente que ocorreu no Distrito 1, no Polo Industrial 1, né? Ali quase perto da Suframa, quase em frente à Suframa, no fundo da Motorhonda. A carreta vinha em alta velocidade, Patrick. Evidentemente, tinha um buraco na via. Várias pessoas já se passaram por lá, não tinha sinalização. Aí mostra uma falha, sabe o que, Patrick? Quando existe um conserto na pista de rolamento, é necessário que as autoridades promovam um esforço brutal, mesmo sendo sábado, que faça ou sinalize ou termine o serviço. Não adianta liberar a pista quando ela pode oferecer risco à segurança viária. Evidentemente, por que o veículo vinha em alta velocidade? Porque ele transpôs o canteiro central da rodovia, ele foi para o outro lado da pista, derrubou uma defensa, um guarda-rio, ele avançou num afastamento lateral da pista, no sentido contrário, quase de 12 metros, e adentrou o fundo da fábrica. Ora, ninguém faria essa trajetória se estivesse devagar a 60 km por hora, que é o limite daquele setor, não é? Então, seja qual for o motivo, se ele estava com um efeito de álcool, se ele na realidade houve uma falha mecânica, se efetivamente, ou seja, vários fatores poderiam ser atribuídos a isso. O que, infelizmente, o que se chega à conclusão é que, mais uma vez, essa segunda vítima foi um pedestre que estava caminhando indefeso numa calçada, que ali tem calçada acessível, ela nivelada, e que efetivamente ele foi surpreendido com esse desastre fabuloso. O terceiro acidente, que foi exatamente no outro lado do Distrito 2, onde a motocicleta, ela em alta velocidade, foi bater de frente com o ônibus do transporte de fretamento. É? Ou seja, ali numa via que efetivamente da periferia, que não tem sinalização, não tem efetivamente nenhum tipo de controle, efetivamente as pessoas se sentem donos. Patrick, o que nos chama a atenção? Todos esses fatores de velocidade ocorreram em horários não comuns, onde se tem um grande fluxo. Ou seja, foi de madrugada, à noite, onde as pessoas se sentem o dono da estrada, o dono da via, seja qual for o motivo. Ou seja, efetivamente aumentou o risco para que se possa acontecer um acidente. Esse é um fato. Fora do horário de pico, à noite, de madrugada, onde na realidade aqui é a minha pista de Interlagos, aqui é a minha pista do autódromo, eu posso desenvolver uma velocidade que não estou correndo perigo. Aí é que acontecem essas coisas. Efetivamente, lamentável, todos os acidentes poderiam ser evitados, efetivamente as pessoas morreram de uma maneira banal, e perderam a vida e que trouxeram tanta tristeza às famílias que ficaram. Bom, esse caso específico que você traz aqui pra gente do motociclista de aplicativo, né? Só para deixar claro, gente, que a gente não sabe a dinâmica do acidente, ela ainda é desconhecida, né? Então ninguém sabe dizer, por exemplo, se o motociclista invadiu a pista contrária ou se o ônibus invadiu a pista contrária. Não se sabe o que causou esse acidente. Só se sabe que aconteceu e que o motociclista... O que se sabe é que aquela via não tem sinalização separadora para fluxos, com fluxo e contrafluxo. Ou seja, não tem não tem a faixa amarela, não tem advertência de velocidade limitada, não tem Isso já é um problema. Limitador. Claro, ou seja, são condições, não sabe as condições de trafegabilidade da pista, se tem calçada, se tem meio-fio, enfim, né? Essas condições de tráfego para o veículo nesse trecho da cidade. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer nossa pausa para o intervalo. A gente volta já com perguntas dos ouvintes e falando um pouquinho também sobre a Operação Carga Pesada, que aconteceu ontem na Avenida das Torres, em Manaus. Voltamos já.